Senhoras e senhores, amados irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Este é o Ministério Profético Apostólico. Pela graça de Deus, eu tenho um anúncio maravilhoso a ser feito hoje. Nós deveremos ter 52 sermões de ensinamento, e nós começaremos hoje. E nós deveremos continuar a tratar de todos os temas bíblicos, começando com a divindade, continuando com todos os outros, como batismo, ceia do Senhor, retorno de Cristo, tempo do fim e assim por diante. Hoje é o primeiro sermão e nós daremos uma olhada na eternidade. Antes do tempo começar, havia eternidade. E eu irei ler 4 escrituras para mostrar para nós o que eu tentarei dizer hoje. Como Deus manifestou a si mesmo do começo do tempo. Nós temos que ir atrás ao primeiro versículo do Velho Testamento, antes que possamos começar com o primeiro versículo do Novo Testamento, para ver como Deus revelou a si mesmo através de todo o período do Velho Testamento. Primeiramente, eu gostaria de ler 1 Timóteo 1, 17, referindo-me ao Deus do céu. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Aqui nos é falado do invisível, do único Deus sábio, ao qual seja a glória para sempre. O mesmo nos é dito em 1 Timóteo 6, versículo 15 e 16, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Aqui o homem de Deus, no Novo Testamento, nos mostra Deus na eternidade, que habita em uma luz da qual ninguém pode se aproximar, ninguém pode vê-lo, habitando em sua plenitude eterna de espírito, luz e vida. Nós devemos também ler de 1 João, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Agora aqui nós temos um mistério. Primeiro, Deus não foi visto por ninguém, porque Ele habitava em sua plenitude de luz
e vida. E agora, este Deus, que não podia ser visto por ninguém, habita em nossos corações e em nós é perfeito o seu amor. Indo a João, capítulo 1, aonde João o Batista dá testemunho sobre nosso Senhor, Deus. João 1, 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, aqui nós encontramos o mistério de Deus revelado. Mas antes, nós devemos ir ao Novo Testamento, ao que aconteceu por nós e conosco, no plano de salvação. Nós devemos retornar ao princípio. Gênesis, capítulo 1, nos mostra que Deus caminhou adiante da eternidade ao tempo. E por isto, nós lemos sobre o princípio. Eternidade jamais começou e jamais terminará. E para falar isso diretamente agora, somente se temos vida eterna, nós poderemos viver eternamente. Agora, indo a Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, Deus é mostrado adiante como o Criador. E até mesmo hoje, tudo é precisamente assim, da maneira que Deus criou as coisas, no princípio do tempo. Hoje, nós semeamos e colhemos. Hoje, a multiplicação acontece. Hoje, o sol nasce e se põe. Tudo permanece como Deus, o Criador, ordenou que fosse assim. Então, desde o princípio do tempo, Deus foi manifestado em uma forma visível de aparência. O invisível, que habitava em uma luz da qual ninguém podia se aproximar, que ninguém podia ver, caminhou adiante a uma forma visível de aparência, caminhando no jardim do Éden, criando Adão à sua própria imagem. E, amados amigos, deixe-me dizer isso diretamente e claramente. Cada um que foi guardado para nós nas Escrituras, todos os profetas, todos os homens de Deus, conheciam o Senhor Deus pessoalmente. Eles não eram filósofos, não teólogos, não escribas, mas homens de Deus que conheciam o Senhor Deus pessoalmente. Todos nós sabemos de Enoque, que caminhou com Deus e então não foi mais encontrado sobre a terra, mas foi tomado para a glória. Então, nós vamos a Gênesis, capítulo 9, onde Noé é mencionado de uma forma muito maravilhosa, tendo recebido de Deus pessoalmente a ordem do que deveria ser feito. E o Senhor Deus estabeleceu uma aliança com Noé e lhe disse precisamente o que tinha que ser feito. Versículo 16, em Gênesis 9. E estará o arco nas nuvens,
e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Então está dito no versículo 17, e disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Então foi um relacionamento pessoal. Todos os profetas conheciam o Senhor Deus pessoalmente. Eles ouviram a sua voz. Agora, indo a Abraão, Abraão é conhecido por todos nós como uma pessoa muito especial no Velho e Novo Testamento. Até mesmo nosso Senhor é chamado filho de Abraão, em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Se você deseja ler sobre Abraão, você tem que começar com Gênesis, capítulo 12. Eu somente lerei o primeiro versículo. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra. Todos nós conhecemos as promessas feitas a Abraão. O que de fato toca meu coração é o fato que todos esses homens conheciam o Senhor pessoalmente. E irmãos e irmãs, nós temos que conhecer o Senhor pessoalmente. E somente então, se tivermos essa íntima comunhão com o Senhor, Sua palavra se tornará uma realidade viva em nós. Em Gênesis capítulo 18, nós temos de novo Abraão e o Senhor falando com ele. E a promessa foi dada que Isaac seria nascido. De novo, eu tenho aqui que realçar, Abraão conhecia o Senhor pessoalmente. Por favor, imaginem por um momento o que lemos do versículo 1 em Gênesis 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E quando Abraão levantou seus olhos, ele viu 3 homens aproximando-se do lugar. Um era o Senhor, os outros 2 eram anjos, que então foram a Sodoma, de acordo com Gênesis capítulo 19. Mas o Senhor, em pessoa, em um corpo de carne, comendo e bebendo, tendo a ceia junto com Abraão. Glória seja a Deus, o invisível, que ninguém podia ver, revelou a si mesmo desde o princípio do tempo. E os profetas o conheciam pessoalmente. E nós conhecemos o Deus do céu pessoalmente através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que podia dizer, se vistes a mim, viram também ao Pai. Agora, indo a outra testemunha, a Isaac. Nós temos que ler em Gênesis, capítulo 25. Nós poderíamos ler do capítulo 22, mas aqui, no capítulo 25, nos é dito sobre Isaac, que viveu perto de um poço que Deus supriu com água. Homens de Deus conheciam o Senhor pessoalmente. Então, nós tratamos com Jacó em Gênesis capítulo 28.
Gênesis capítulo 28. Aqui nos é falado sobre a grande experiência que Jacó teve quando ele viu o céu aberto e viu a conexão entre céu e terra estabelecida. E chamou o lugar, como você lê aqui, Betel. Foi a casa de Deus. Meus amados amigos, o realce hoje é isto, que nós temos que conhecer Deus pessoalmente. Nós temos que ter um relacionamento pessoal com Deus e a Deus. Então nós vamos de Jacó, na sua segunda experiência, a Gênesis capítulo 32, onde o homem de Deus teve esta maravilhosa experiência. Ele lutou com Deus, ele lutou com o anjo do Senhor e foi abençoado com a vitória. E chamou o lugar Peniel. No versículo 30, em Gênesis 32, isso significa face de Deus. Ele viu Deus face a face. Meus amados amigos, você entenderá o que eu estou tentando dizer. Homens de Deus, desde o princípio, conheciam o Senhor pessoalmente. Tiveram suas experiências, receberam suas ordens, lhes foi dito o que tinham que fazer, e temos todo o Velho Testamento, profetas dando testemunho do que Deus planejou e do que Deus faz através do período do Novo Testamento. Agora nós mostramos a você rapidamente sobre Adão caminhando no jardim do Éden e o Senhor Deus vindo ao entardecer, tendo comunhão com as primeiras pessoas no paraíso, aqui na terra. Então Enoque, que caminhou com Deus, então Noé, o homem de Deus, então Abraão, Isaque, Jacó, homens de Deus que conheciam o Senhor pessoalmente. E então nós vamos a Êxodo capítulo 3, onde o Senhor Deus apareceu a Moisés. E eu quero que você saiba, amados irmãos e irmãs, eu mencionei isso anteriormente, não filósofos, não homens com as suas próprias ideias ou programas, mas homens de Deus que conheciam o Senhor Deus pessoalmente, que ouviram a sua voz, que o viram, que receberam ordens para fazer o que quer que fosse que o Senhor queria que eles fizessem. Amados, em Êxodo capítulo 3, o anjo do Senhor apareceu a Moisés em uma chama de fogo no meio da sarça. Versículo 2. Então, no versículo 4, nós lemos: E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Houve uma conversa acontecendo entre Deus e Moisés. Deus viu a aflição do seu povo. Ele lembrou da sua promessa dada a Abraão, que após 400 anos,
ele chamaria o seu povo para fora do cativeiro e viria para libertá-los. E aqui isso aconteceu. Para mim, é muito especial que Deus cuida da sua palavra. Quando Ele faz promessas e quando Ele cumpre as promessas, Ele está sempre presente. Ele fala e o que Ele fala, Ele cumpre quando o tempo chegar. Então aqui a conversa caminha adiante. Se perguntarem quem te enviou, o que devo dizer? Diga, o eu sou me enviou a vós. O eu sou. Você lê toda a conversa. Eu estou tão alegre de conhecer o Senhor Deus pessoalmente. E, amigos, se o irmão Frank te falar hoje que eu conheço o Senhor pessoalmente, você pode se admirar. Você pode simplesmente se admirar e dizer, somente um momento, prezado irmão, como você pode dizer isso? Se eu não pudesse dizer isso, eu não estaria falando com você. Como eu poderia? Se eu não tivesse recebido o chamado no dia 2 de abril de 1962, justamente no momento do raiar de um novo dia, se eu não tivesse ouvido a voz do Todo-Poderoso com esses ouvidos naquela segunda de manhã, eu não estaria falando com você hoje. Mas o Senhor me chamou. Eu digo isso no seu nome. Ele me chamou como Ele chamou Moisés. E disse, eu te enviarei de cidade a cidade para pregar a minha palavra. Agora, indo a Êxodo, capítulo 6, aqui, o Deus do céu revela o seu nome da aliança. O seu nome da aliança. Êxodo, capítulo 6, 2 e 3 e 4. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Javé, não lhes fui perfeitamente conhecido. Este nome da aliança do Velho Testamento foi revelado a Moisés no tempo quando ele recebeu a ordem de libertar Israel do cativeiro. Em hebraico, você tem 4 letras. J, H, W, H. E destas 4 letras, que são chamadas o tetragrama, este foi o nome. J, H, W, H. E se você colocar isso na ordem hebraica, é Javé. Javé, o eterno, o em si mesmo existente, o único que foi, que é e que será, o grande eu sou. Esse foi o nome da aliança. Amados, eu tenho que terminar por hoje, mas nós deveremos continuar a mostrar a vocês como Deus, no Velho Testamento, revelou a si mesmo, revelou o seu nome, revelou o seu plano de salvação. E nós iremos de tema a tema para mostrar para vocês que Deus tem um plano de salvação e esse plano está agora chegando ao seu cumprimento e o retorno de Jesus Cristo está muito próximo, como nós podemos ver
dos sinais do tempo. Eu sou muito alegre que muitos escreveram e eu também perguntarei a vocês para que nos deixem saber se esses sermões de ensinamento têm sido uma bênção para vocês. E nós apreciaremos se vocês tomarem um pouco de tempo para nos informarem a respeito. Deus vos abençoe e esteja convosco no santo nome de Jesus. Amém.